Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos em pé, convido a todos para ler a Santa Palavra de Deus no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 15. Glória a Deus. Versículo 1. Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E todos dizem: Amém. Podeis tomar o vosso assento, meus amados. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por sua infinita bondade, por sua infinita misericórdia, por sua graça singular. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor de eternidade em eternidade. Eu quero também agradecer ao meu pastor, ao nosso pastor, pela confiança, pelo privilégio que Ele me concede de nesta noite usar este púlpito para falar a palavra de Deus. Estou consciente da responsabilidade enorme, estou consciente do desafio muito grande que é, primeiro, falar a palavra de Deus e, segundo, falar no culto de terça-feira. Aquele culto em que nós passamos a semana inteira na expectativa de chegarmos aqui e ouvir as revelações de Deus através do nosso pastor. Não é fácil para qualquer um, e muito menos para mim. É um peso que eu não consigo carregar sozinho. Mas eu quero dividir com vocês. Vocês oram, eu prego e Deus nos abençoa. Amém? Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores que estão aqui na minha retaguarda. Os companheiros certamente estarão na intercessão para que o Senhor nos conceda uma palavra no abrir e fechar da nossa boca. Meus queridos, quando nós folheamos o livro sagrado, o livro de Deus, e analisamos a vida dos homens que foram levantados por Deus para serem usados por Ele para fazer história, existem muitos deles que se destacam, uns mais do que outros. E na lista dos grandes heróis da fé, Abraão se destaca. Quando nós analisamos a lista dos heróis da fé, nós podemos perceber que Abraão, ele teve o maior privilégio de Deus, e as páginas daquela lista dos heróis da fé, lá na carta aos Hebreus, nós podemos perceber que Abraão, ele tem o maior número de versículos ali. Deus deu a ele a honra de se destacar na galeria dos heróis da fé. Glória a Deus. Porque também nenhum outro homem na história teve tanta intimidade com Deus como Abraão. E nenhum deles também provou que verdadeiramente amava a Deus. Todos nós sabemos que para uma amizade ela ser sólida, para que uma amizade ela seja firme, é necessário que esta amizade ela seja provada. E no quesito provação, Abraão se destacou porque ele provou que ninguém e nada em sua vida era melhor do que este relacionamento
com o Deus dos céus. Meus amados irmãos, quando nós lemos este capítulo de número 15 e lemos o contexto também, nós podemos perceber que Abraão, o amigo de Deus, e a bem da verdade, pesquisas indicam que Abraão era um homem zarrão, ele tinha 1,90 m aproximadamente de altura e tinha um temperamento fleumático. Abraão era calmo, Abraão não gostava de guerras, de confusão, era aquele homem pacato. E nós podemos perceber neste capítulo, quando nós lemos, que Abraão não está bem. Se você analisar nas entrelinhas do texto, você percebe que Abraão está meio melancólico, está meio triste. Primeiro porque ele está saindo de uma guerra, ele está vindo de uma guerra. Se você ler o contexto, você vai ver que uma confederação de chefes tribais se reuniram e atacaram as duas cidades, Sodoma e Gomorra, e saquearam toda a cidade, levaram os homens dessas duas cidades cativos, e como se não bastasse, levaram também todos os bens, e como se não bastasse, levaram também Ló, o sobrinho de Abraão. Mas um daqueles homens escapou, correu e levou a notícia para Abraão, dizendo o que havia acontecido e que o seu sobrinho Ló teria sido levado cativo também. Quando Abraão recebe aquela notícia, apesar de ser um homem pacato, apesar de ser um homem calmo, apesar de ser um homem tranquilo, mas Abraão levanta-se, reúne os seus servos, 318 homens, treinados, mas eu imagino que aqueles homens não tinham nenhuma habilidade de guerra. Eu imagino que aqueles homens não sabiam manejar espada, lança, enfim. Mas Abraão era tudo que tinha ao seu dispor. Reúne os 318 homens, se une com outras tribos e vai para a guerra. E a Bíblia diz que Abraão vence aquela confederação de reis, traz os homens que foram levados cativos e traz também todos os bens que haviam sido roubados e traz o seu sobrinho Ló. Quando Abraão está voltando, ele encontra o rei de Sodoma, e eu penso que o rei de Sodoma, com um largo sorriso, dá um abraço em Abraão, parabeniza ele, e diz: Abraão, tudo que eu quero de você é que você me devolva os homens que foram levados cativos, mas todos os bens que foram roubados de Sodoma e de Gomorra está à sua disposição, é seu. Esta é a sua recompensa pelo trabalho, pelo embate que você teve e pela vitória que você está nos trazendo. Abraão olha para o rei de Sodoma e diz: de maneira nenhuma eu aceitarei nenhuma recompensa das tuas mãos. De maneira nenhuma eu receberei presente das tuas mãos, porque eu já levantei a minha mão para o céu. E levantar a mão para o céu significa render-se. Abraão estava dizendo: eu já levantei a minha mão para o céu, para o Deus que é o possuidor do céu e da terra, já me rendi a ele e jurei por ele que não aceitaria nenhuma recompensa.
Abraão segue o seu caminho. Nessa trajetória de volta, ele encontra-se com o misterioso Melquisedeque. Melquisedeque lhe sauda e lhe dá 2 presentes, pão e vinho. Abençoa-o. Abraão paga o dízimo a Melquisedeque e continua a sua trajetória. E como já falei, Abraão, quando você percebe o texto, você percebe que Abraão não está bem. E é claro que todo homem que sai de uma guerra, ele sai marcado. Todo homem que participa de um combate, ele sai com cicatrizes. Se não é marcado fisicamente, mas todo homem que participa de guerra, ele é marcado pelo menos emocionalmente. E Abraão está voltando da guerra. Mas Abraão acha, ou pensa, ou imagina que Deus não está assistindo a sua vida lá de cima. Aleluia. Deus está vendo Abraão, está vendo como ele está voltando. Os olhos que percorrem toda a terra, o Deus de Abraão, o Deus dos céus, ele não perde nada de vista. E Deus olha para Abraão e percebe que ele não está bem. E Deus não manda um anjo, Deus não manda um ser divino, Deus mesmo vai ao seu encontro. Aleluia, glória a Deus. E a primeira coisa que Deus fala para Abraão, ele sabe como Abraão está, porque Deus é aquele que o salmista Davi, ou o salmista que escreveu o Salmo de número 139, ele disse: Senhor, tu me sondaste e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, e ainda a palavra não me chegou à boca, eis que o Senhor tudo conhece. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Abraão imaginava que estava só, mas quem tem Jeová como amigo nunca está sozinho. Aleluia. E a primeira coisa que Deus fala para Abraão é: Abraão, não temas. Porque Deus percebeu que Abraão estava com medo de uma revanche. Abraão estava preocupado com o contra-ataque daquela confederação de reis. E Deus, sabendo disso, a primeira coisa que Deus falou foi: Abraão, não temas. Sabe por quê? Porque eu sou o teu escudo. Todos nós sabemos que escudo é um instrumento de guerra, de defesa. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, ninguém toca em você. Abraão, eu sou a tua proteção. Abraão, eu estou contigo, e para tocar em você, primeiro precisa passar por mim, porque eu sou o teu escudo. Eu recebo a autoridade de Deus nesta noite, para dizer a alguém que chegou aqui preocupado:
Não precisa ter medo, não precisa se preocupar, porque você tem o Deus de Abraão como seu escudo. Mas o interessante é que a segunda coisa que Deus fala para Abraão é que: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Observe que Deus não diz, eu sou o teu grande. Deus diz, eu sou o teu grandíssimo galardão. Agora você imagine Deus achando alguma coisa grandiosa. Mas sabe por que ele disse grandíssimo? Porque Deus estava se referindo a Ele mesmo. Deus não é grande, Ele é grandioso. Deus não é grande, Ele é grandíssimo. E Ele disse para Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. E por que Deus disse isso? Porque certamente Deus viu a atitude de Abraão quando disse para o rei de Sodoma, eu não quero nenhuma recompensa, eu não quero nenhum presente de suas mãos, eu já tenho tudo, aleluia. E quando Deus disse, eu sou o teu grandíssimo galardão, Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu sou tudo o que você precisa. Abraão, eu sou a tua maior recompensa, eu sou o teu maior tesouro, eu sou a tua maior riqueza. Tudo que você precisa, você pode encontrar em mim. De tudo que você necessitar, eu tenho para te dar, de maneira grandiosa, de maneira sobejante, de maneira abundante. Tudo que você precisa, você tem em mim. Mas, meus amados irmãos, o que me intriga, e é por isso que a gente percebe que Abraão não está bem, é porque apesar de Deus falar para ele tudo isso, o versículo de número 2, é como se Abraão não tivesse dado valor ao que Deus havia falado para ele. Eu sou teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Porque no versículo 2 ele diz, então disse Abraão, Senhor Deus, o Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Deus olha para Abraão e eu acho lindo, irmãos, eu me encanto, porque Deus não deixa, Deus não se rebaixa, Deus não desce e não fica do tamanho do homem. Ele continua na sua excelência, Ele continua na sua majestade, Ele continua na sua grandeza. E Ele diz para Abraão, Abraão, Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este sim será o teu herdeiro. No versículo de número 5, está escrito que Deus levou Abraão para fora. Não foi Abraão quem foi, por livre e espontânea vontade. Foi Deus quem o levou para fora. E quando Deus o levou para fora, Deus disse, olha para os céus, Abraão. Escute isso.
Muitas vezes, para a gente ver o céu, é preciso sair da zona de conforto. Abraão estava dentro da tenda, agasalhado, porque provavelmente fazia frio, era noite. Deus disse: Abraão, vem cá, deixa eu te levar lá para fora para você ver uma coisa. Olha para cima. Conta as estrelas dos céus, se é que você pode contar. Abraão, assim será a tua descendência. Mas a chave desse texto está exatamente no versículo de número 6. O que faz diferença na vida de Abraão é o que diz o versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar esta terra? Eu me encanto com a conversa de Abraão com Deus, porque ele é muito franco, ele é muito direto, ele não faz arrodeios, ele vai diretamente ao ponto. Sabe por quê? Porque Abraão tinha essa liberdade. Aliás, ele foi o único homem da Bíblia que Deus disse: ele é meu amigo. E os amigos não têm rodeios, vai direto ao ponto. A conversa é franca, a conversa é direta. E ele diz: Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Qual é a prova que o Senhor vai me dar esta terra? Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. O Senhor está aqui. E a palavra de Deus nesta noite, ela tem o endereço certo. Aleluia. Deus disse a Abraão: vamos fazer uma aliança. Observe que a iniciativa de fazer esta aliança foi de Deus. Naquele tempo, nos tempos antigos, se fazia uma aliança exatamente desta forma que eu vou falar agora, com sacrifícios de animais. E Deus sabia exatamente disso. Deus conhecia os costumes. E eu acho interessante, irmãos, porque Deus, Ele é detalhista. Aleluia. Ele conhece tudo o que acontece no universo. Ele presta atenção a cada detalhe do universo. E ele diz para Abraão: vamos fazer uma aliança, porque esta era a linguagem da época, era a linguagem dos homens. As alianças, os acordos eram feitos assim. Aí Deus disse: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. Uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Eram animais que estavam no auge do seu vigor. Não era qualquer coisa, até porque Deus não aceita qualquer coisa. Deus é exigente. Aleluia. Sabe por que Ele não aceita qualquer coisa? Porque Ele também não nos dá qualquer coisa. Ele só nos dá o melhor. Ele só nos dá o top de linha. Às vezes, na nossa ótica humana, demora um pouquinho, mas a demora é para nos dar o melhor. Aleluia.
Levante a mão para o Deus de Abraão nesta noite. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Oramande kamassuriande. Eremandes, edekamassuri. Edekevia soli kamanto heviamai. Verande revassui de kamasheria. Parte estes animais, Abraão. Coloca as metades uma de frente à outra. Este tipo de aliança funcionava desta forma, irmãos. Quando duas pessoas se resolviam fazer um acordo, sacrificavam os animais, partiam os animais, colocavam os pedaços dos animais um de frente para o outro, e as duas pessoas caminhavam de maneira que faziam um corredor das metades partidas dos animais, e as duas pessoas caminhavam ali no meio, e somente desta forma aquela aliança estava firmada. Se uma das partes quebrasse aquela aliança, se uma das partes quebrasse aquele acordo, aconteceria com a pessoa que tomou a iniciativa para fazer aquela aliança, aconteceria com ela a mesma coisa que aconteceu com os animais. Ou seja, a parte que tomou a iniciativa de fazer a aliança seria morta e seria despedaçada. Lembrando que quem fez a aliança, quem tomou a iniciativa de fazer a aliança, não foi Abraão, foi Deus. E Deus não podia falhar neste acordo. Aleluia. E para que a aliança estivesse firmada, Deus teria que caminhar no meio das partes. Mas escute isso. Abraão partiu as metades e ficou aguardando. E ao invés de Deus aparecer para caminhar nas metades, o que foi que apareceu? As aves de rapina. As aves de rapina começaram a sobrevoar. Mas o que é que a Bíblia diz que Abraão fez? Enxotava aquelas aves. Como quem dizia, aqui não. Aquelas partes, aquele sacrifício, representa a minha comunhão com Deus e a sua. Aquele sacrifício representa todas as vezes que você se aproxima de Deus para adorá-lo, você está oferecendo a Ele um sacrifício. Escute isso. Nós não podemos ignorar isso. Existem dois extremos que muita gente comete por aí afora. O primeiro é se interessa muito pelas coisas espirituais da maldade. Há pessoas que vê demônios em tudo quanto é canto e até exageram. O outro extremo é ignorar as ações do mundo espiritual da maldade. Ele existe. E existe tanto que Deus, usando o apóstolo Paulo, ele disse que nós não ignoramos o mundo espiritual e nem os seus ardis. Deus, usando o apóstolo Pedro, ele diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão. Bramando é gritando de raiva. E sabe por que ele grita de raiva? Porque ele olha para você
Muitos aqui vieram para cá doentes. Muitos aqui vieram para cá desempregados. Entraram no ano de 2025 desempregados. Muitos vieram aqui hoje esperando uma resposta de Deus. Mas você, apesar das dificuldades que você tem passado, apesar dos problemas que você tem enfrentado, mas você tem persistido na sua fé. Você não tem largado a sua cruz. Você permanece firme. E o diabo não entende, porque ele não é onisciente. Onisciente é Deus. O diabo não entende como é que você, sem saúde, sem dinheiro muitas vezes, passando alguns problemas em casa, mas quando você dobra o seu joelho lá no quarto, oh, aleluia. O diabo não entende como é que um ser tão fraco, tão falho, tão cheio de fraquezas, mas quando dobra os joelhos na presença do Todo-Poderoso, as lágrimas descendo pelo rosto, e balbucia baixinho de madrugada para não acordar os filhos nem o esposo, balbucia baixinho só para ele ouvir: Papai do céu. E quando você diz Papai do céu, ele levanta-se do trono e diz: fala, minha filha, estou aqui para te ouvir. Porque está escrito: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora e porei a salvo a quem por isso suspira. O diabo não entende como é que você ainda tem coragem de adorar a Deus. Escute, é nisso que ele quer tocar. A ave de rapina não está nem aí para onde você mora. Se você mora num palácio ou se você mora numa choupana, para ele não interessa como é sua vida social, econômica, não faz diferença. O que o diabo quer roubar de você é essa comunhão, é essa intimidade. Sabe por quê? Porque ele já experimentou isso. Ele sabe o que é ter comunhão com Jeová, com Todo-Poderoso. Ele sabe o que é isso. E é isso que a ave de rapina quer roubar de você. Mas enquanto as árvores de rapina sobrevoavam, Abraão enxotava: aqui você não toca. No sacrifício de Deus você não toca. No sacrifício de Deus eu não permito que você toque. Aqui você não desce. Mas, meus amados irmãos, além das aves de rapina, o texto nos diz que um sono se apoderou de Abraão. E sono fala de relaxamento. E sono fala de descanso. Na linguagem espiritual, sono fala de frieza. E um sono se apodera de Abraão. Mas Abraão não podia dormir. Por quê? Porque se ele dormisse, as aves de rapina desceriam para tocar no sacrifício. Escute isso. Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Éfeso, ele exorta: irmãos, já é hora de despertarmos do sono.
Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Você não pode dormir. Você não pode cochilar. Você não pode relaxar na sua caminhada. Jesus está vindo aí. Igreja querida, Jesus está voltando. Ele está vindo aí. Você não pode relaxar. Arai de Kamassuri ande. Oramanashuri ande Kamanassuria. Aleluia. Como se não bastasse, aves de rapina, sono, um espanto tomou conta de Abraão. Espanto fala de medo. Abraão ficou apavorado. E aonde estava Deus? Onde estava Deus que não aparecia para selar o pacto, para selar o acordo, para selar a aliança? Deus não aparecia. Olhe para cá, escute isso. O momento mais difícil na vida de um homem de Deus, é justamente quando ele mais precisa que Deus fale, que Deus se manifeste, que Deus diga pelo menos, calma, eu estou aqui. Mas nem isso ele fala, ele simplesmente se aquieta, ele simplesmente se esconde. Mas escute o que eu vou lhe dizer nesta noite, com a autoridade de Deus. Se você estiver passando por isso, não se desespere, sabe por quê? Porque quando Deus se cala, quando Deus se aquieta, é porque sua mão está se movendo. Existem situações que Deus não pode aparecer. Ele simplesmente recua. Ele simplesmente se aquieta. Mas isso não quer dizer que ele está assistindo passivamente o que está acontecendo com você. Não. É porque Deus sabe que você precisa passar por isso. Glória a Deus. Todo crescimento é doloroso. Todo crescimento deixa cicatrizes na alma. Suporta que Deus vai aparecer. Como se não bastasse. Depois das aves de rapina, depois do sono, depois do espanto ou do medo que Abraão estava sentindo, sobreveio uma grande escuridão. Aonde está Deus no meio dessa escuridão? Aleluia. Aleluia. Eu lembro de um episódio há muitos anos passados. Eu saía da casa da minha mãe, ali em Bebedouro, onde nós morávamos. Ia para minha casa, eu morava um pouco mais em cima. Quem conhece Bebedouro ali sabe onde fica a Praça Lucena Maranhão. E naquela época, uns 30 ou 40 anos passados, tinha aquela feira de Bebedouro e tinha aquele caminho pelos trilhos que ia sair lá na frente, na estação ferroviária. Hoje está tudo modificado, tudo destruído. E naquela época, ir pelos trilhos era um desafio, porque era muito escuro. Não tinha casa, era mato de um lado, mato do outro. Mas eu estou vindo da casa da minha mãe e estou indo para casa. E não querendo ir pela Praça Lucena Maranhão, eu disse, eu vou cortar caminho por aqui. E daqui eu vou para casa. Mas eu ia com as minhas 2 filhas pequenas, Raquel e Candace. Candace era mais novinha. E lá vai eu, segurando na mão das 2,
e a gente entrou naquele atalho, digamos assim. E quando nós entramos naquele atalho escuro, não se via nada no chão, a gente não sabia nem onde estava pisando direito. E quando a gente entrou por aquele atalho, eu senti quando a mão da pequena apertou a minha com força. E quando eu senti ela apertar a minha mão com força, eu entendi a linguagem dela. Ela estava dizendo: eu estou com medo. Não sei porque meu pai veio por aqui. Está tudo escuro. Eu não sei nem onde estou pisando. Mas tem uma coisa. Meu pai está aqui e está segurando na minha mão. Está escuro para você. Você nem sabe onde está pisando. Você nem vê uma pontinha de luz lá na frente. Está escuro. Você não sabe, mas escute. Nesta noite, pela fé, sente a mão que move o mundo. A mão do Todo-Poderoso. A mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, segurando na tua mão. Sinta a mão dele segurando na tua. Deixa ele te conduzir. Mesmo que seja pela escuridão, mas ele sabe por onde está te conduzindo. Remande camanto sodevianai. Uramachuriande camachuri. Meus queridos, eu não posso obrigar você a adorar. Tudo que eu posso fazer é convidá-lo. Adore a ele por um minuto nesta noite. Adore. Feche os olhos e adore a ele por um minuto. De queimanto sodocomanai. Derevia sou. O camante chedevia sou. Derai de quevia nassou. Naramanassui de camachéria. A escuridão está diante de nós. As previsões para este ano não são animadoras para o Brasil. Aleluia! Mas a igreja do Senhor não está preocupada com previsão de homens. A igreja do Senhor marcha triunfante, porque aquele que está no controle do universo, ele segura firmemente nas nossas mãos. Quem crê assim, levante a mão quem crê. Ora, mandeche deve a sou. Amando sui de camando. Derei a sou. De que a sui de camanai. Maramando reve a sui de cama. De que a nai deve a sou. Escute. Um momento de desespero na vida de Abraão. As aves de rapina ameaçam tocar no sacrifício de Deus. Abraão está com sono. A vontade é de parar e largar tudo. Mas ele não pode, porque o sacrifício não é dele, é de Deus. Apesar do pavor, apesar do medo, apesar da escuridão, mas ele está ali esperando. E ele sabe que Deus não falha. De repente,
De repente, quando ele menos espera, um braseiro se forma entre as metades dos animais e desce uma tocha do céu, uma tocha de fogo do céu que representava a presença de Jeová, e aquela tocha começa a caminhar no meio das metades. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, a aliança está firmada. Abraão, o meu acordo contigo é que eu não te darei, mas eu te dou esta terra, eu te dou esta terra. Aleluia. Alemande, suducumanta, shedevianai. Saibas por certo, Abraão, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois, escute, quando Deus diz depois, vai passar por tudo isso, vai ser humilhado, vai ser escravizado, vai ser rechaçado. Agora, depois, o grande problema é que a gente não espera por esse depois. A gente se apavora, porque somos humanos falhos. Mas com toda a humildade, debaixo do sangue de Jesus, eu recebo de Deus a autoridade para dizer a você: não se apavore, espere pelo depois. Espere pelo depois. Sabe por quê? Porque depois sairá com grande fazenda. Escute, espere o depois de Deus. O seu Deus não falha. O seu Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu está de pé. Aconteça o que acontecer, muda os tempos, muda as estações, muda os governos, muda isso, muda aquilo, aperta ali, aperta aqui, mas o que Deus falou está de pé. Espera pelo depois. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, Abraão. Aleluia. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Naquela hora, a aliança de Deus foi firmada com Abraão. Mas, meus amados irmãos, Deus está apontando para um sacrifício ou para uma aliança de amor. Esta aliança foi a primeira aliança de Deus com os homens. Glória a Deus. E nesta aliança com sacrifício de animais, Deus está apontando para o sacrifício supremo. O sacrifício que Ele firmou com a humanidade, um sacrifício e um pacto de amor. Preste atenção aqui, ó.
existe uma aliança de amor com você. Entre você e Deus existe uma aliança de amor. Entre você e Deus existe um pacto. E não foi você quem tomou a iniciativa para se fazer este pacto. Quem tomou a iniciativa foi Ele. Escute. Existe um pacto, existe uma aliança de amor com você e Deus. E este amor de Deus é um amor incomparável. Este amor não depende do que você é ou do que você faz. Sabe por que Deus ama você? Não é porque você tem 50 anos de crente. Sabe por que Deus lhe ama? Não é porque você ora muito. Sabe por que Deus lhe ama? Porque Ele é amor. Porque a essência dele é amar. E esse amor dele é um amor fiel. Fiel quer dizer, esse amor de Deus não oscila. Esse amor de Deus, esse pacto de amor que Ele fez conosco, é fiel, não existe altos e baixos. Escute o que eu vou lhe dizer para encerrar. Deus não ama você hoje mais do que amou ontem. E Deus não ama você amanhã mais do que ama hoje. O amor dele é um amor fiel. Sempre que você procurar, ele vai estar à sua disposição. Sabe por quê? Porque existe um pacto de amor. Mas não é nem por sua causa. Esta aliança que ele fez não é por sua causa. Você lembra de Jonatas e Davi? Jonatas e Davi fizeram um pacto, fizeram um acordo. E o acordo foi, Davi disse para Jonatas, se eu morrer e você ficar vivo, você vai tomar conta dos meus parentes. Você vai cuidar dos meus parentes. Vamos fazer esta aliança, nós dois, vamos fazer essa aliança de amor. Jonatas disse, está firmada a aliança. Se eu morrer primeiro, você cuida da minha família. E se você morrer primeiro, eu prometo que eu cuido da sua família. Jonatas morre. Vocês conhecem toda a história. Davi é colocado por Deus no trono de Israel. Um dia, Davi está sentado no trono. E eu penso que o Espírito Santo, não está escrito assim, mas eu penso, imagino comigo, que o Espírito Santo chega no ouvido de Davi e diz, Davi, tem alguém da família de Jonatas que precisa ser abençoado. Lembra-se da aliança que vocês firmaram lá atrás? Chegou a hora de você fazer cumprir. E ele chama um dos seus servos e diz, porventura, eu estou com a impressão que ainda existe alguém da família de Saul ou de Jonatas, e eu quero abençoar se porventura tiver. Aí o servo disse, majestade, tem um. O nome dele é Mefibosete. E onde é que ele está? Ah, majestade. Ele mora em um dos piores lugares da terra. Em Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento.
Vai buscá-lo. Prepara a carruagem real e vai buscá-lo. Só tem um problema, majestade. Esse moço, Mefibosete, ele é aleijado de ambos os pés. E o rei não gostava de pessoas deficientes. O rei Davi não simpatizava com pessoas que fossem defeituosas. Mas havia uma manda buscá-lo. Prepara a carruagem para ir buscá-lo. E quando a carruagem para, imagino eu, na tenda de Mefibosete, penso que Mefibosete pensou, pronto, me descobriram aqui e vão me matar. Porque o costume era que quando um rei ascendia ao trono, mandava matar toda a família do antecessor. Porque ele temia ser usurpado. E quando Mefibosete vê a carruagem, olha desconfiado, desce os servos de Davi, do rei, todos aparelhados. Ou de casa, alguém sai, é aqui que mora Mefibosete? É, ele está? Sim. Quem deseja falar com ele? É Sua Majestade, o Rei. Deixa eu ajudá-lo, porque ele não consegue se locomover sozinho. Ajuda-o. E alguém sai ajudando, amparando a Mefibosete, coloca na carruagem. E a carruagem leva aquele menino defeituoso, sem aparência, até o palácio do rei. Quando ele chega no palácio, que vai entrando, penso eu, se arrastando, Davi olha para ele e diz: você é Mefibosete? Ele nem ousou olhar para o rei, de cabeça baixa disse: sim, majestade, sou eu, teu servo. A partir de hoje, eu vou te devolver tudo que era do teu pai. E tem mais uma coisa. A partir de agora, você vai comer pão à minha mesa. Escute, levar alguém para a mesa, principalmente de um rei, era questão de honra. Você vai sentar-se agora aqui, à minha mesa, e a partir de agora você vai comer pão comigo. Olhe para cá. Não tem nada em nós, irmãos. Nosso reverendo, nosso pastor, já falou isso aqui com muita maestria. Não existe nada bom no ser humano. Nada que possa agradar a Deus. Nada que justifique este amor. Mas sabe por que é que Deus te ama e fez uma aliança? A aliança não foi contigo, a aliança, sabe com quem foi? Com Jonatas. A aliança foi com Jesus de Nazaré. E a aliança foi, seja lá quem for, até Cícero Lourenço, se te receber como Salvador, se te receber como Senhor de sua vida, vai sentar à minha mesa.
e comer pão comigo. Escute, a aliança é tão forte, a aliança é tão inquebrável, o pacto é tão poderoso que um dia Jesus orando disse: Pai, eu quero, é um desejo dele, eu quero que onde eu estou, eles estejam comigo também. E aonde é que Jesus está? À direita do trono. Um dia nós estaremos ao seu lado, sentando àquela mesa, experimentando aquele banquete com Abraão, Isaque e Jacó. Sabe por quê? Por causa da aliança. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, com a autorização do nosso querido pastor Herman, eu convido a todos a estarem em pé. Glória a Deus. Eu quero saber se tem alguém entre nós que deseja receber a Jesus como Salvador. Glória a Deus. Veja aí ao seu lado se tem alguém que deseja receber a Jesus como Salvador. Há uma aliança de amor. Há uma aliança de amor contigo. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer te fazer uma nova criatura. A primeira pessoa, onde está? Veja aí, querido, se tem alguém. Ajude esta pessoa a vir à frente. Receber a Jesus como Salvador. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos e venha aqui à frente. Você não pode, mas Deus pode. Você não faz, mas Deus é poderoso para fazer. Você não sabe, mas Deus sabe. Aonde está a primeira pessoa? Venha. Glória a Deus. Devolva a palavra para o nosso querido pastor Herman.